Olá, piloto, tudo bem? Espero que sim. Vamos então dar sequência ao nosso módulo 2, unidade 2. Então vamos explorar um pouquinho a respeito de um dos principais componentes da aeronave, um dos principais componentes de sustentação da aeronave, que é a asa, ok? Como objetivos dessa unidade, nós temos definir as estruturas da asa de uma aeronave quanto à localização, quanto à fixação, quanto ao número e quanto à forma da asa. Bom, como primeiro entendimento, então, nós podemos entender que a asa é a principal componente da aeronave que tem a função de fornecer toda a sustentação necessária ao voo, tá ok? E elas podem ser feitas de alguns materiais, dentre eles nós destacamos materiais de madeira, materiais metálicos, materiais compostos como tela, plásticos, ligas de alumínio. Ao lado direito nós podemos ver nossos saudosos Charlie 152, DJ ou Eco Juliette November, voando nos céus de brigadeiro, e onde nós podemos também ver aqui o tipo da asa e vamos entender mais a seguir. Então, quais são as partes integrantes de uma asa? Então, nós podemos identificar que a parte interna, a parte da frente da asa, onde ela toma toda a raiz e vai até a ponta da asa, e geralmente ela é arredondada, nós chamamos de bordo de ataque. Entendemos assim, então, que o bordo de ataque é a parte da asa onde tem o primeiro contato com o vento, ok? E geralmente ela é arredondada por quê? Por causa do formato aerodinâmico. Então, o melhor formato aerodinâmico, eu consigo fazer com que os filetes das camadas de ar que entram na asa batam ali no meu bordo de ataque e eles tenham um melhor escoamento tanto pela minha parte superior da minha asa quanto da minha parte inferior da minha asa. E vamos entender então mais à frente como é que nós chamamos então essa parte superior e a parte inferior. Mas antes devemos complementar com outras informações. Bom, nós temos então aqui o bordo de ataque, a parte oposta e paralela também, geralmente ao bordo de ataque, nós temos o bordo de fuga, ou seja, é o último contato que os meus filetes de ar ao escoar na parte superior e inferior da minha asa, eles vão ter contato com a minha fuselagem da parte da minha asa, tá ok? Então é a parte traseira e dado esse escoamento, geralmente ela é bem fina. Entendemos a asa agora mais na parte interna. O que nós chamamos então de nervura? E nervuras são estruturas de madeira ou algum outro tipo de material sintético que determinam o perfil da asa, que dão um formato aerodinâmico. Essa é uma pergunta bem típica da prova da ANAC, ok? Então, nós vamos fazer exercícios de fixação no final dessa nossa unidade, mas já posso adiantar aqui para vocês que uma pergunta típica da prova da ANAC que você vai se deparar quando você estiver fazendo lá o seu teste, tá ok? Seria a principal estrutura de uma asa que lhe dá o seu formato aerodinâmico são as nervuras, tá? E então essas nervuras, elas geralmente elas ficam de formas paralelas na parte interna da asa e é responsável pela sua forma aerodinâmica. Em seguida, nós vamos entender um pouquinho das longarinas. E o que são longarinas? Podemos entender então que essas longarinas são varetas, tubos, né, ripas, também na parte interna da asa, e elas são perpendicular às nervuras. Ora, o que é perpendicular? Perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho as minhas nervuras, que me dão o meu formato aerodinâmico na minha asa, e perpendicular às minhas nervuras, eu tenho as minhas longarinas, podemos entender, então, que as longarinas têm a função de dar resistência à asa e isso evita que se dobre com o peso do avião. O peso, a resistência. E uma das principais características das longarinas é evitar o quê? O esforço de flexão, né? Estudamos nas unidades anteriores alguns esforços estruturais, certo? Então, um avião, durante o voo, ele sofre alguns esforços estruturais. Dentre esses esforços estruturais, temos o esforço de flexão, que é composto por tração e compreensão. Se você pensou antes que eu, parabéns, está muito bem estudado, tá? Caso contrário, lembro aqui você que o esforço de flexão é composto por tração
e compreensão. Então, a longarina durante o voo evita, né, essa flexibilidade aí da asa durante o voo, para que ela não seja com tanta, evidentemente, para que essa flexibilidade ela não seja de uma forma tão absurda assim, mas ela se faz necessária, ok? Vamos continuar, então nós temos nosso tirante. O que são tirante? São cabos de aço esticados em diagonal que suportam esforços de tração. Ora, o que são tração? Imagine aquela corda esticada. Lembram daquela corda esticada que foi aquele exemplo que eu dei para vocês nas unidades anteriores? As cordas esticadas, então os tirantes, eles evitam, são cabos de aço esticados na diagonal que evitam esses suportes, evitam esses esforços de tração durante o voo. Montantes. Montantes, então, são placas integradas à nervura que suportam esforços de compressão. Como é isso? Então, ela é uma parte, ela está dentro da nervura. Se a nervura ela dá o formato aerodinâmico e o montante fica dentro da nervura, então é importante que eu mantenha esse formato aerodinâmico na minha asa. Então, justamente o montante, ele garante esse formato aerodinâmico por conta da nervura na minha asa. Vamos ver isso através de uma figura ilustrativa? É o que nós temos aqui. Então, o que nós podemos ver aqui? Tá? Então, nós vemos ali as nossas longarinas, nós podemos ver as nossas nervuras, todas indicadas por seta, tá ok? Temos ali embaixo das nervuras o nosso bordo de fuga, e evidentemente, oposto ao meu bordo de fuga, eu tenho o meu bordo de ataque que vai ter contato com o meu vento. O que é essa setinha, essa chavinha vermelha no canto superior esquerdo da nossa figura? Né? O atuador de indicação de stall. O que acontece? Depois vocês vão ver na parte de teoria de voo, não aqui em conhecimentos técnicos, mas eu posso dar um overview para vocês. Cada aeronave possui a sua velocidade de stall. Evidentemente, essa buzina ela soa de 5 a 10 nós acima da velocidade de stall. É como se fosse uma indicação, um alerta para o próprio piloto de que a aeronave está prestes a solar. Temos também próximo à nossa raiz da nossa asa, o nosso tanque de combustível. E através dessa figura nós visualizamos o seguinte: toda a parte superior da minha asa nós podemos chamar de extradorso ou dorso. E toda a parte inferior da nossa asa nós podemos chamar de intradorso ou ventre. Evidentemente, a parte da asa onde tem contato com a fuselagem nós chamamos de raiz e o oposto nós chamamos de ponta da asa. Entendemos então um pouco como a asa ela é formada, como a asa ela é montada e quais são os esforços que uma asa e componentes internos da asa são aplicados. Identificamos agora quanto à classificação, quanto à localização da asa. Então, nós podemos ter uma asa baixa, podemos ter uma asa média, podemos ter uma asa alta e nós podemos ter uma asa parasol. Nos próximos slides, nós vamos ver isso através de figura, tá? Teoricamente, de uma forma bem macro, resumindo aí o seu entendimento, a asa baixa é aquela asa abaixo da minha fuselagem, a asa média evidentemente aí no meio, e a asa alta, a asa acima, e a asa parasol é aquela asa separada por suporte. E quanto à fixação, como é que essa asa pode ser fixada à fuselagem? Temos apenas dois tipos, cantilever e semi-cantilever. Quando a asa está interligada à minha fuselagem, sem o tipo de separação por suporte, nós chamamos cantilever. Então, quando eu acrescento um suporte, eu acrescento informação, evidentemente, a minha palavra ela fica um pouco maior e essa é a ideia, tá? Eu acrescento informação, acrescento suporte, eu tenho o meu semi-cantilever. E quanto ao número de asas? Temos um monoplano, uma asa, biplano, duas asas, triplano ou 4 ou mais asas, nós temos o que nós chamamos de multiplano. E está faltando agora uma única classificação das asas, que é a parte de forma da asa. Ou seja, então ela pode ser retangular, trapezoidal, elíptica e delta. Vamos ver isso através de imagem para deixar aí o nosso entendimento de uma maneira muito mais clara e uma maneira muito mais visual. Olha, agora vocês podem ver
Asa baixa aqui, ó, asa baixa abaixo da fuselagem. Asa alta. Olha que interessante o Papa Romeo com Juliette Bravo da EJ. Além de ele ser uma asa alta, quanto à fixação, ele é um semi-cantilever. Por quê? Porque vocês conseguem visualizar aí, ó, um suporte ligando a asa até a parte interna da minha fuselagem. Ora, então quando eu tenho esse meu suporte, então ele é semi-cantilever. Então quando eu não tenho, é cantilever. Muito bom. Então vamos classificando aí as asas, tá? Temos aqui um planador, asa média. E aqui do lado nós temos aí uma asa parasol. A asa parasol é aquela asa onde não tem um contato com a minha fuselagem. Seguindo o nosso treinamento, quanto ao número, nós temos o monoplano, nós temos o biplano, conseguem visualizar? Então você tem aí uma parte parasol e tem uma outra parte asa baixa. Essas duas asas são ligadas, identificando, formatando assim uma aeronave biplano. Triplano e multiplano. Nossa, quantas asas nós temos aí, né? Bastante asas, né? Talvez alguém já deva ter voado com isso daí anteriormente. Confesso para vocês que eu não faço ideia, tá? Ora, e quanto à fixação? Quanto à fixação é muito bem simples, tá ok? Então nós temos aí nosso semi-cantilever. Levou suporte? Levou. Então quanto à fixação nós chamamos de semi-cantilever. E quando não tem suporte, apenas cantilever, identificamos assim o Romeo Zulu Delta como uma asa baixa e quanto à fixação, cantilever. Sobrando agora quanto à forma. Olha lá, nosso avião caça, formatando aí um formato de asa delta. A elíptica, a retangular, que é uma das mais comuns, e a trapezoidal, bem utilizada também para aviões de manobra. Muito bom, seguimos então aqui agora para exercícios de fixação. Vamos colocar agora em prática, vamos exercitar para o exercício da ANAC, como tudo isso daí, na verdade, é pedido lá na prova, né? Como que eu consigo elaborar algumas questões com base nas informações apresentadas. E o mais importante não é apenas entender o conteúdo apresentado, mas sim saber como o conteúdo apresentado é feito através de perguntas, certo? Então, uma primeira pergunta que eu separei para vocês. O elemento estrutural principal de uma asa que se estende ao longo de sua envergadura chama-se. 2 minutos para vocês responderem.
Ora, se você respondeu longarina, muito bem, parabéns, você acertou, tá? Agora, por que que não seria nervura? Ora, a nervura é o que dá o formato aerodinâmico. Apesar de ser importante, não é a principal estrutura, não é a estrutura principal de uma asa, tá? Estais. O que é estais? Estais e tirantes são as mesmas coisas, tá? Tirantes então, são cabos de aço esticados que suportam o quê? Esforços de tração, correto? Muito bom. E o suporte? Ora, o suporte é o que caracteriza a nossa asa quanto à fixação. Se eu tenho suporte, eu sou semi-cantilever, a asa é semi-cantilever. Então, nesse caso, o principal elemento estrutural de uma asa é a longarina. Vamos para a próxima. O tipo de avião cuja asa está colocada acima da fuselagem e separada da mesma sobre montantes chama-se 2 minutos para o seu entendimento e resposta. Se você respondeu parasol, muito bom, você acertou, tá? Agora, por que que não seria cantilever? Ora, a cantilever é quanto à fixação, certo? Certo. Eu não tenho separação na minha asa, tá? Ela não é separada da mesma. Agora, brava, alta, também caracteriza uma asa alta, mas não separada da mesma, como informado acima. A semi-cantilever, eu não tenho separação, mas eu tenho o quê? Quanto à fixação? Eu tenho um suporte. Agora, a asa que está colocada acima da fuselagem e separada da fuselagem só poderia caracterizar a asa parasol quanto à sua localização. Vamos em frente. A asa que é fixada na parte superior na fuselagem por meio de suportes estais é do tipo 2 minutos para a sua resposta.
Muito bem, se você respondeu bravo, bravo é a resposta correta, semi-cantilever. Por que não é cantilever? Ora, cantilever eu não tenho separação por suportes, correto? Monocoque, não vimos ainda, vamos ver mais para frente. Não foi tocado nesse assunto durante essa unidade 2 sobre o assunto monocoque. E parasol? Ora, é fixada na parte superior da fuselagem por meio de suportes. Ela não é separada da mesma. Não sendo separada da mesma, não evidencia assim uma quanto à localização, uma asa do tipo parasol, resposta correta, semi-cantilever. Vamos em frente. O elemento de uma asa que lhe dá formato aerodinâmico é? Essa é fácil, para você acertar. 2 minutos para sua resposta. Parabéns se você colocou nervura. Longarina nós sabemos e nós já respondemos que é o principal elemento estrutural de uma asa, são barras de aço, né? A nervura é o que dá o formato aerodinâmico. O montante são que suportam esforços de compressão e estão dentro da nervura. E revestimento, não falamos aqui de revestimento, vamos falar mais para frente nas próximas unidades, ok? Resposta correta, bravo. Pergunta 5. Os cabos de aço esticados entre as nervuras de uma asa para resistir Se você respondeu bravo, parabéns, tirantes. Nervura, já falamos, é o que dá o formato aerodinâmico, né? Longarinas são os principais elementos de uma estrutura de uma asa. Tensores, não é o caso aqui. E tirantes, então,
são os cabos de aço esticados em diagonal que suportam esforços de tração na minha asa. Pergunta número 6. Quanto ao número, uma aeronave com 4 ou mais asas, descrevemos uma aeronave... 2 minutos. Coincidência ou não, nessa parte do treinamento, apenas bravo, mais uma resposta correta. Triplano, caracterizam-se 3, correto? Poliplano, piloto, confesso para você que eu nunca ouvi falar. Semimonocoque não vem ao caso aqui quanto ao número, correto? Então, só resta a resposta bravo. Ora, muito bem, estes foram os exercícios possíveis apresentados sobre o módulo 2, a unidade 2, que falamos um pouco de asa. Como conclusão da unidade, definimos então assim as estruturas da asa de uma aeronave quanto à localização. Asa baixa, asa média, asa alta, asa parasol. Quanto à fixação, cantilever, semi-cantilever, que adere ao nome dado à utilização de suporte. Quanto ao número, monoplano, biplano, triplano, e quanto à forma, retangular, trapezoidal, elíptica e delta. Espero que você tenha gostado. Espero, inclusive, que você siga o treinamento, faça mais exercício para fixação, sendo assim garantindo a sua eficiência, garantindo sua nota máxima na prova, no dia D, lá na prova da ANAC. Vamos seguir o treinamento, vindo agora para o módulo 2, unidade 3. Até lá!